Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher acha que o casamento não tem mais saída, né? Acha que chegou ali no fim, não tem mais o que fazer, mas esse canal aqui é justamente para isso, para dizer para vocês que não é o fim, não. Existem estratégias para tirar o casamento à beira do fim. E hoje a gente vai falar sobre uma situação que, quando o casamento está à beira do divórcio, é muito comum, que é o marido humilhar muito a esposa. Então, justamente esse é o tema de hoje. Então, seu marido ele te humilha na frente das pessoas, isso acontece no seu casamento. Então, é sobre você ficar aqui até o final para você aprender as estratégias aí para poder evitar esse tipo de situação que te incomoda, que te constrange, que te faz muitas vezes querer desistir do seu casamento, muitas vezes achar que essa pessoa não é para você, achar que o seu casamento chegou ao fim, que a promessa que você fez a Deus tem que ser interrompida porque você não vê mais saída. Então, você precisa saber sair dessas situações, essas situações que fazem muitas vezes você desanimar, você querer jogar toalha, tá? Então, essa é uma delas, né? O marido humilhar, e o marido humilhar a mulher na frente das pessoas é algo que machuca muito. Então, vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa que eu trouxe para vocês é o que é, né? Eu trouxe alguns exemplos do que é ser humilhada pelo marido na frente das pessoas. E um desses exemplos é quando o marido, ele ofende a esposa, só que naquele tom, sabe, de brincadeira. Ah, ele tá fazendo uma ofensa ali na frente dos amigos, na frente dos familiares dele, até dos seus amigos, seus familiares, e naquele tom de brincadeirinha, né? E você não gosta, você não quer ser humilhada desse jeito. Só que esse tom de brincadeira muitas vezes faz com que você pense, nossa, mas se ele estava só brincando, será que se eu reagir aqui de alguma maneira vai parecer exagerado demais, porque ele vai falar que é só uma brincadeira? Não, não é só uma brincadeira, tá? Então, você precisa entender que isso acontece, isso é sim uma humilhação, ele te fazer ali alguma ofensa em tomzinho de brincadeira, ai, tava só brincando. Não, não tava só brincando. E hoje aqui você vai aprender uma estratégia para se posicionar quando isso acontecer. Um outro tipo de humilhação que acontece no casamento é quando o marido ele começa a olhar mulheres, né, ficar paquerando, ficar de olho em outras mulheres na sua frente. Isso é uma humilhação também, tá? Então, são coisas que a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar o homem ficar paquerando outras mulheres. Você percebe que ele tá paquerando outras mulheres, e aí, se você vai falar alguma coisa, ele já vem com toda aquela conversa fiada de que, nossa, olha como você é neurótica, você tá. Não, não sou neurótica, eu sou esperta, não sou nada besta e eu vou começar a me posicionar aqui. Então, é sobre esse tipo de posicionamento que a gente vai falar, tá? Um outro tipo de humilhação que acontece também, que é muito comum, é o homem também em tom de brincadeira, né? Em tom de, ai, não sabia que ia te magoar, revelar situações íntimas, delicadas sobre vocês para familiares dele. Familiares, amigos, outras pessoas, sabe? Trazer alguma situação ali mal resolvida entre vocês para outras pessoas, expor a vida de vocês. Isso também é uma humilhação, tá? Principalmente quando faz isso ali em tom de brincadeira, do tipo, nossa, vê se tem cabimento, aconteceu tal e tal coisa aqui no meu casamento, né? Sei lá, nossa, vê se tem cabimento, ela tá com ciúmes da melhor amiga dela. Olha só, gente, isso aí é um desrespeito, é uma humilhação, e a gente tem que saber sair desse tipo de situação e se posicionar para que isso não aconteça mais. Um outro exemplo é quando o marido, ele despreza a esposa perto da família e dos amigos dele, tá? Isso já aconteceu aí no casamento de vocês? Seu marido te ignorar, te desprezar na frente da família dele, na frente dos amigos dele, e você sentir essa humilhação? Isso é sim um tipo de humilhação, tá? Então, se você passou por isso, essa é uma situação típica de humilhação. O marido acabar desprezando, ignorando a esposa, né? Em casa, né? Quando tá vocês juntos, os dois juntos, parece que tá tudo bem. Mas quando tá perto dos amigos, perto dos parentes dele, parece que é uma pessoa que se transforma. Você fala, meu Deus, quem é essa pessoa, né?
não é o meu marido, é uma pessoa completamente diferente. E esse tipo de percepção que você começa a ter faz você começar a pensar, nossa, mas será que ele é diferente mesmo do que esse homem que está se mostrando para mim? Por que ele faz isso, sabe? Tem coisas por trás aí que a gente consegue descobrir. Então, a gente precisa estar atento para isso e esse tipo de desprezo aí perto dos familiares dele também é um tipo de humilhação. Um outro tipo também é quando o homem ele não defende a mulher quando a mulher é destratada. Quando a mulher ela é ofendida de alguma maneira, é um homem que fica muito em cima do muro. Aconteceu já no seu casamento isso? De você ser destratada, de você muitas vezes ser ofendida perto desse marido e esse marido não se posicionar, não te defender, não fazer nada ali por você? Isso também a mulher entende como uma humilhação, tá? E agora vamos saber a diferença do que não é humilhação. Qual que é a diferença de uma humilhação para uma brincadeira? A humilhação, gente, é quando algo acontece e que são assuntos delicados entre vocês, tá? Então, toda vez que você se sente humilhada é porque o seu marido tocou num assunto ali na frente das pessoas que não tá bem resolvido, não tá bem entre vocês, não tá bem para você, tá? Então, isso é uma humilhação. Agora, o que não é uma humilhação, que é uma brincadeira, é quando vocês estão conversando ali em público, conversando com amigos, com familiares, sobre assuntos que já estão resolvidos. Não são assuntos polêmicos, não são assuntos delicados que você ainda estão tentando resolver. São assuntos que vocês já resolveram, tá? E muitas vezes, quando a gente está aí num círculo de amizades, a gente tem casais ali que estão bem resolvidos, passaram por dificuldades e hoje já estão muito bem. Só que não necessariamente esse é o seu cenário agora. É o cenário de como está o seu casamento. Então, se esse não é o cenário do seu casamento, não precisa comparar e falar assim, bom, então ele pode fazer uma brincadeira aqui porque o outro fez. Ou muitas vezes até o marido acha que pelo outro casal estar fazendo essa brincadeira, ele também pode fazer. Mas não. Só é permitido aí entre vocês fazer esse tipo de brincadeira quando o assunto entre vocês está resolvido. Isso a gente vê muito quando a gente vai ouvir em pastorais ou relatos assim de casais, o casal falando de um assunto que para você hoje é super delicado, por exemplo, seu marido, ele, sei lá, não tem diálogo aí no casamento, vocês mal conversam. E aí um casal que já superou isso, muitas vezes traz esse assunto em tom de brincadeira. Mas para eles isso é resolvido. Para vocês não, então não é para trazer em tom de brincadeira também, porque um de vocês com certeza vai se sentir humilhado, tá? Então vamos lá. Então vamos agora entender o que você precisa fazer para acabar com esse tipo de humilhação. A primeira coisa que você precisa entender que para acabar com esse tipo de humilhação, você precisa aprender a se posicionar. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Como se posicionar aí no seu casamento. Como se posicionar quando essas situações acontecerem no seu casamento, né? Aqui eu trouxe 5 tipos de situação aqui. Então, se uma dessas já aconteceu no seu casamento, muitas vezes você sentiu essa humilhação e você não soube o que fazer. Você não soube como reagir nesse momento. E muitas vezes a nossa reação acaba sendo uma reação que não ajuda, que não resolve, que não transforma o casamento e que muitas vezes faz com que a gente fique remoendo, sabe? Aquela humilhação até uma hora ela passar, sabe? Ou até você ficar guardando e uma hora não aguentar mais e explodir. Então, esse não é o tipo de estratégia que vai te ajudar a resolver o problema. Muito pelo contrário, acaba até atrapalhando e muitas vezes até podendo levar seu casamento ao divórcio, até intensificando as crises no casamento. Porque tem casamento que estava muito bem, estava tudo muito bem, só que por não saber lidar com esse tipo de problema, acaba desgastando. E aí acaba até podendo levar ao divórcio, entende? Então, assim, essas são pequenas mudanças que você faz que vai trazer muito resultado, tá? Para o seu casamento. Então, vamos lá. Quais são os benefícios aí de você aprender a se posicionar nesses momentos em que o seu marido te humilha na frente das pessoas? Primeiro benefício disso
é que você deixa claro para o seu marido que você, acima de tudo, se respeita. Então, olha só, o quanto é importante você aprender a ter esse posicionamento. Você está mostrando para o outro, quando você faz isso, que você se respeita, tá? Acima de qualquer coisa. Um outro benefício disso é que você consegue deixar claro para o seu marido quais são os seus limites. Muitas vezes a gente acaba não falando as coisas porque a gente pensa assim, ah, mas ele sabe que eu não gosto que ele fala assim. Na hora, ele tá ali naquele momento de querer fazer graça, tá vendo o amigo fazer graça com a esposa, tá vendo o outro marido fazer graça com a esposa, ele nem pensa que você não gosta. Por isso que é tão importante você deixar claro quais são os seus limites, tá? E um outro benefício quando você aprende a se posicionar é que você consegue aumentar a sua própria autoestima. Por quê? Porque quando você consegue de fato se posicionar, você fala, nossa, eu consegui, sabe? Eu abri mão aqui, porque eu sei que muitas vezes a gente tem medo de se posicionar, principalmente quando o casamento já tá numa situação que tá ali, né, na corda bamba, a gente tem medo de se posicionar porque a gente tem medo do outro falar assim, ah, é? Então eu vou embora. Então, quanto mais você. E o que as mulheres não entendem é que é totalmente o contrário que acontece. Quando você aprende a se posicionar, você renova a sua autoestima, você mostra para o seu marido: olha, tudo bem, eu te amo, mas eu não vou deixar você me tratar assim. Eu não vou aceitar você me humilhar, você me desrespeitar. E quando o seu marido ele percebe que você se valoriza, ele começa a olhar para você com um olhar de valorização também, tá? Isso aí é muito poderoso e por mais que seja difícil, vocês precisam aprender a fazer isso. Por exemplo, seu marido está numa roda aí, você tá gordinha, você não tá bem com o seu corpo ali, e o seu marido, ele vai e faz uma brincadeira ali com o seu corpo. Poxa, se isso não é uma coisa que está bem resolvida na sua cabeça, se você está com problema com o seu corpo, se você quer melhorar e isso não está bem para você, isso é muito importante, tá? A gente saber como que tá pra gente, né? Eu tava num ciclo aí de dietas, mas eu tô grávida, né? Para quem não sabe aqui, o Miguel vai vir em novembro, né? Eu tô no terceiro mês de gravidez. E agora eu aumentei aqui meu peso, só que isso para mim é super comum, por quê? Porque eu sei que agora eu tô gordinha, porque eu preciso, né? Eu preciso me alimentar bem e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa que tá bem resolvida para mim, tá? Mas teve uma época da minha vida que isso não estava bem resolvido. E que se ele tocasse nesse assunto na frente das pessoas, isso iria me machucar. Isso não significa que você não trabalhou bem na sua cabeça. Pode até ser, mas o que a gente não pode admitir é que o outro faça uma brincadeira com algo que ainda não está bem resolvido para a gente. Então, se o seu marido faz um tipo de brincadeira como essa, você tem que se posicionar. Você não pode admitir que ele fique brincando aí, porque se fosse com ele, se fosse algo que tocasse na ferida dele, ele também não ia gostar, tá? Então, é importante sim você se posicionar. E por que que isso salva o seu casamento? Porque você mostra para o seu marido que você não vai ficar se submetendo a esse tipo de humilhação só para parecer que está tudo bem. E quanto mais você mostra para esse homem que você não se submete, mais esse homem ele anda na rédea curta, sabe? Por quê? Porque se você faz o contrário, se você fala, tudo bem, foi só uma brincadeira, é como se toda vez você se anulasse. Toda vez você abrisse mão daquilo que você está sentindo para falar para ele, não, tudo bem, dessa vez eu aceito. E sabe o que vai acontecer com esse dessa vez eu aceito? Cada vez mais ele vai ultrapassando os seus limites, podendo até chegar numa traição. Tá? Então, olha como é importante quando esse tipo de coisa que a princípio parece boba, quando esse tipo de coisa é solucionado, quando esse tipo de problema, você já corta o mal ali pela raiz, para o seu marido entender que ele não pode ficar saindo da rédea, não, tá? Isso é muito importante. A gente faz isso muito com os filhos, né? Essa educação dos filhos, a gente mostrar para os filhos as coisas que eles não podem fazer. Porque se a gente não põe esse tipo de limite, o filho começa a fazer coisa que depois ninguém quer mais te chamar para ir para casa, né? Você tinha uma amiga que chamava você direto para ir para casa dela, só que percebe que seu filho não tem limites, para de te chamar, por quê? Você não põe limite no seu filho. É a mesma coisa no casamento. No casamento, a gente tem que entender que ali é uma relação de convivência, tá? É uma relação de duas pessoas completamente diferentes, querendo, assim como nos ensina a Bíblia, se tornar uma só carne.
E para isso a gente precisa sim trabalhar, tá? A gente precisa aí conhecer muito bem a nossa parte, né? A nossa parte da carne para a gente conseguir mostrar para o outro, olha, assim não dá, assim a gente não consegue se tornar uma só carne, tá? Ó, a Neide escreveu aqui, ó. Foi isso que me aconteceu, a traição. E é isso que acontece. Sabe qual é o problema, Neide, de tudo isso, assim? É que na hora que a gente percebe, já é muito tarde. Na hora que a gente vai agir, né? Na hora que a gente vai fazer alguma coisa ali para tentar resolver, tentar salvar o casamento, já chegou num nível que teve traição. E aí, quando tem traição, o processo de cura, tanto sua quanto do seu marido, né? Tem toda a questão que a gente fala dessa promessa que a gente faz para Deus, tudo isso é muito mais difícil. Então, é muito melhor quando você já começa a resolver por esse tipo de problema que é mais fácil de solucionar, que é mais fácil de você colocar limites. Mas olha, não fica desesperançosa, porque não é porque aconteceu uma traição aí no seu casamento que o seu casamento não pode ser muito melhor do que antes, tá? E isso aconteceu comigo, aconteceu com as minhas alunas. O seu casamento ele pode sim, e ele vai, se você quiser, ser muito melhor do que antes, quando você aprende a usar essa traição aí que aconteceu a seu favor, a favor do seu casamento. Porque a traição, gente, ela é uma armadilha do mal. Né? Os casamentos, né? O mal, ele tá à espreita, à espera de qualquer deslize, tanto da esposa quanto do marido, para ele conseguir entrar na família. Então, a traição é mais uma manifestação do mal. Só que o mal, quando a gente acredita, quando a gente crê em Deus, ele é possível de ser eliminado mesmo após uma traição. Ó, a Neide escreveu, aconteceu o divórcio. Ele não mudou. Uma coisa sobre a traição, que eu falo muito para as minhas alunas também, eu tenho um programa de relacionamento, que tenho alunas que, inclusive, após a traição, conseguiram restaurar o casamento e hoje está muito melhor do que antes também. Mas uma coisa que eu falo para elas é o seguinte, a traição, ela é uma consequência aí de padrões de comportamento do marido que levaram ele a ter essa traição. Só que existe uma maneira da esposa quebrar esse tipo de padrão de comportamento. E é justamente quando a esposa ela se une a Deus para impor, usar o seu poder para impor uma série de condições que deveriam ter sido impostas antes, né? Que é o que eu estou ensinando para vocês, mas que podem ser impostas nesse momento para que esse padrão de comportamento do homem ele se interrompa. Tá? Então, assim, existe sim uma estratégia para isso, tá? Mas se você não aplica, se você não faz e não usa essa estratégia, o padrão de comportamento ele pode se repetir. É por isso que muitas vezes o homem trai, ele diz que se arrependeu e depois ele trai de novo, né? Ele traiu, aconteceu ali, ele se arrependeu, né? Pede 1000 perdões e aí depois ele vem com cara de cachorro que caiu na mudança, você aceita ele de volta, só que não quebra esse padrão de comportamentos. E aí, quando não tem essa quebra de padrão de comportamentos, a traição ela acontece. Por isso que o homem, a gente fala, né? O homem trai uma vez, trai várias vezes. Porque se esse padrão de comportamento ele não é quebrado, você não consegue, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, agora eu vou falar um erro muito comum que a gente comete quando a gente está sendo humilhada e a maneira de reagir que é errada. Primeiro erro que a gente comete ali quando é humilhada pelo outro é revidar ali para o marido na hora. Então, até a Gleide, Rosiane, é Rosiane seu nome? Bom dia. Só me confirma se é Rosiane, tá? Meu caso, ela escreveu, meu caso eu fui tão humilhada até chegar ao ponto para eu partir para cima dele. Ah lá, olha só. Isso acaba sendo uma reação comum e é uma reação que a gente não consegue controlar porque a humilhação foi tanta, a gente segurou tanto aquilo por tanto tempo que vem uma chuva, né, uma tempestade de pensamentos que geram uma tempestade de sentimentos. Se a gente não explode, a gente tem um treco, né? A gente acaba tendo um infarto ali se não explodir.
Então, o problema desse tipo de comportamento, que no seu caso aí, né, na hora não teve o que fazer, é Rosiane, tá bom, Rosiane. Então, eu falei certo seu nome. Então, qual que é o problema, assim, por que é um erro a gente revidar na hora? E por isso que é importante a gente trabalhar para que isso não aconteça. Eu até fiz uma live sobre isso na na terça-feira eu fiz uma live sobre isso, né? Como ser menos explosiva. Depois entra nessa live, assiste ela, porque eu falo justamente de como eliminar esses ingredientes que causam essa bomba, tá? Então, Rosiane, se você não assistiu essa live, depois entra ali no meu perfil. É uma live que eu tô com uma blusa marrom. Ela aconteceu na terça-feira. Entra lá para você assistir, porque ela vai falar justamente de como eliminar esses ingredientes para que essa explosão não aconteça. Porque muitas vezes, quando essa explosão acontece, é um conjunto de reações tão grandes que depois para você reverter é muito mais difícil. Então, o erro de você revidar na hora uma humilhação é porque você não está resolvendo o problema, você está só reagindo. Tá? Então, se você, por exemplo, né, aconteceu uma humilhação, você xingou, brigou, gritou com seu marido, partiu para cima dele, né, como aconteceu com a Rosiane, e depois não para resolver o problema, não param para conversar sobre isso, adivinha o que vai acontecer? Isso pode se repetir. Então, por isso que é um erro. Um segundo erro é, muitas vezes, a esposa levar na brincadeira. Principalmente nesses casos onde estão vários amigos ali numa roda conversando, para um casal esse assunto já está super bem resolvido, mas para vocês ainda não. E aí seu marido faz alguma brincadeirinha ali, né, em tom de brincadeira, você se sente humilhada e aí você leva na brincadeira também. Sabe qual que é o problema disso? Você passa por cima dos seus sentimentos. Esse é o problema. E além disso, né, além de passar por cima dos seus sentimentos, você mostra para o seu marido que tudo bem, ele pode repetir isso que ele fez. Se você não coloca aí um ponto final, se você não coloca um limite, ele vai achar que tá tudo bem, que ele pode fazer outras vezes, não vai ter problema, e você vai sempre passar por esse processo de humilhação. Você não vai conseguir interromper esse ciclo, esse padrão de humilhação, tá? Então, é um erro levar na brincadeira. Um outro erro, também comum, é fingir que nada aconteceu e reprimir esse sentimento. Isso é um erro, gente, e esse é um erro que a gente comete achando que tá certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes algumas mulheres têm esse pensamento que, eu vou fingir que nada aconteceu porque eu sou superior a isso. Eu sou superior a esse problema. Então eu vou fingir que nada aconteceu para ele ver que isso não me atingiu. Eu sou muito melhor do que ele. Mas sabe qual que é o problema da gente mostrar nesse momento essa superioridade? Ó, a Rosiane escreveu bem isso mesmo. Sabe qual que é o problema da gente mostrar essa superioridade? A gente adoece. E a gente acaba desenvolvendo doenças graves, gente, isso aí tem estudo até científico, tá? Sobre isso. A gente acaba desenvolvendo uma doença autoimune, uma doença como depressão, ansiedade, doenças que fibromialgia, doenças que ninguém descobre o motivo. Por quê? Porque a gente fica suprimindo o sentimento. A gente, por fora, tá bem e por dentro tá destruída. Tá? É a verdadeira Mulher Maravilha, né? Por fora tá linda, maravilhosa, e por dentro tá um caco. Por quê? Porque fica só escondendo esse tipo de sentimento. Então, isso é um erro, tá? E é um erro também porque aumenta a chance de repetir. Porque se você não para falar, se você não para se posicionar e mostrar que você não vai se sentir superior, não, ele tem que te respeitar. Se você não para fazer isso, a chance dele repetir é muito maior. Porque ele vai falar, bom, não vai acontecer nada. Ó, a Cleise? Fala se eu falei seu nome certo, Cleise. Está passando por isso. Qual parte você está passando? Me conta aí, para eu poder te ajudar. Vamos lá. Então, assim, vamos supor, você está lá numa conversa, num lugar com... É Cleise, né? Cleise, tá. Você está numa conversa lá numa roda de amigos, seu marido falou alguma coisa, você fingiu que nada aconteceu. Depois você não traz esse assunto à tona, porque na sua cabeça você está assim, não, eu sou superior a isso, eu não vou mostrar para ele que isso me incomodou.
ele vai achar que não teve problema nenhum. Ele não vai achar que você ficou bravo, que você tá escondendo, que você tá pé da vida com ele. Ele não vai achar isso, ele vai falar, atirou de letra, então bora lá. Então, se vocês tiverem outra situação em que ele volte esse assunto, isso vai repetir. A chance dele repetir isso aumenta, tá? Então, outro problema é isso acontecer e você deixar isso quieto e querer se vingar depois. Isso é um erro, gente. Isso é um erro, principalmente quando a gente fala de mulheres cristãs. Por quê? Porque a gente sabe que a vingança não é de Deus, né? Deus traz pra gente lá na Bíblia, olha, o único capaz de julgar e o único capaz de se vingar sou eu. Porque eu conheço o coração de quem eu estou julgando, né? E se a pessoa merecer ser vingada, ela vai, mas sou eu que faço isso. Eu tenho esse poder. A gente, nós seres humanos que não conhecemos de fato o coração do outro, a gente conhece o que a pessoa está mostrando ali, né? Mas o coração mesmo é só Deus que conhece. Ele é capaz de julgar. Ele é o responsável por se vingar de qualquer coisa que as pessoas tenham feito pra gente. Então, quando a gente busca se vingar do marido, se vingar de uma pessoa que fez algo pra gente, primeiro que a gente não tá seguindo aí o que Deus nos pede, o que Deus nos ensina. E a segunda coisa é que quanto mais você fica nesse ciclo, nessa espiral de vingancinhas, onde fica um se vingando do outro, um querendo revidar o que o outro faz, gente, isso só vai levar o seu casamento ao divórcio. Vocês vão começar a se desrespeitar, vocês vão começar a se distanciar, os dois vão começar a ter fugas aí no casamento, né? Cada um com a sua fuga. Você com a sua fuga de desabafar com uma amiga, ele com a fuga dele, muitas vezes com vício, muitas vezes com pornografia, muitas vezes com traição. Cada um na sua fuga vai fazer o casamento ser destruído com esse tipo de comportamento, com esse tipo de vingança, tá? Ó, a Cleise escreveu. Ele várias vezes me traiu e eu fingi que tá tudo bem, mas por dentro eu tô arrasada. Olha lá, tá vendo, Gleice? Isso não vai te ajudar. E eu não sei se você viu a hora que eu tava falando aqui com a Neide, que a traição, ela acontece e o fato dele ter voltado e você ter fingido que tá tudo bem, não quebra o padrão de comportamento que eu acabei de falar. Entendeu? A traição ela é uma consequência, então, e ela é uma consequência desse padrão de comportamento do marido que não foi interrompido. Então, se você não aprende a interromper esse padrão e fingindo que tá tudo bem, aí que você não vai interromper mesmo, tá? Então, se você não interrompe esse padrão de comportamento, a chance disso voltar a se repetir, Gleice, ela é muito maior. Ela é muito grande, tá? Então, fica atenta para isso. Então vamos lá. Agora vamos falar do jeito certo. Como fazer para o seu marido aí parar de te humilhar? Primeira coisa, lista todos os assuntos que hoje para você são delicados. Lista, tira da sua cabeça e coloca num papel. Olha, lista todas as vezes e os assuntos que você sentiu esse sentimento aí de humilhação. Lista, olha, uma vez quando aconteceu isso, eu me senti humilhada. Uma vez quando aconteceu aquilo, eu me senti humilhada. Eu tenho também a minha lista de todas as vezes que eu me senti humilhada, e eu trouxe isso na minha comunicação com o Hector. Eu trouxe isso na minha comunicação, às vezes que ele falava uma coisa e aquilo, sabe quando falava, eu não gostei disso que ele falou? Foi na frente das pessoas, eu segurei, mas eu usei da estratégia, eu falei na hora certa. Então, o primeiro ponto é você listar esses assuntos, sabe? Trazer esses assuntos delicados. Outra coisa, depois que aconteceu, ou se você já tem esse caso que aconteceu, fala para o seu marido, traz para ele com clareza, olha, e sempre quando você for ter uma conversa com seu marido, não tenta resolver tudo de uma vez, tá? Não adianta, a gente tem que trazer um assunto por vez, tá? Não adianta você querer falar de todas as humilhações de uma vez, que isso não vai dar bom. Mas traz um assunto, sabe? Sei lá, um assunto que foi recente, que tá fresco aí na cabeça dele. Traz de uma maneira que você não coloque ele num modo de reatividade. Traz de uma maneira que você coloque como o jeito que você se sentiu naquela situação. Tá? Olha, naquela situação eu me senti humilhada porque esse não é
um assunto que ainda é bem trabalhado na minha cabeça. Eu estou trabalhando isso, mas eu conto com sua compreensão de não fazer esse tipo de brincadeira perto das pessoas, porque eu não me sinto bem, entende? Em nenhum momento você gerou a reação dele, quando você traz para você. Isso é uma estratégia que a gente tem que ter um controle emocional, que inclusive eu ensino no Ela no Lar, para que você consiga trazer na sua comunicação, tá? E o terceiro ponto, o terceiro passo aí que você tem que fazer quando acontecer de novo. Então, se aconteceu, traz isso com clareza, mas se aconteceu de novo, sabe o que você faz? Não revida, não leva na brincadeira, ou seja, não entra nessa, tipo, e você que não sei o que, ficar naquelas brincadeiras bobas, não entra nessa, não finge que nada aconteceu. O que você tem que fazer? Uma coisa, gente, que é muito poderosa é o silêncio, né? Nesse momento ali, no momento que está acontecendo, é o silêncio. Sabe por quê? O silêncio, ele constrange a outra pessoa. Então, vamos supor, vocês estão aí num almoço de família, e seu marido vai falar, não sei o que é, mas já falei para ela que ela tá gordinha. Na hora que você silencia, silencia só. Só fica em silêncio. O silêncio por si só constrange. O silêncio por si só mostra para outra pessoa que não foi legal o que ele fez. Tá? Então, e as pessoas percebem isso. E não tem problema não as pessoas perceberem, porque agora você está lutando pelo seu casamento. Então, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas vão falar. O que importa é você resolver. E quando você traz essa estratégia de constranger com o silêncio, depois você traz para a comunicação, tá? Então, não ali naquele momento, depois. Mas essa estratégia de ou você abaixa a cabeça, ou você sair, isso é estratégico, gente. Isso não é se humilhar. Isso é você entender que o poder do silêncio nesse momento, ele é muito maior do que qualquer coisa que você fale ali na hora. Porque ele vai se sentir humilhado nesse momento. Ele vai se sentir constrangido e ele vai pensar 2 vezes em fazer isso com você de novo. Tá? Então, isso aí, existem outros passos aqui, mas eu tenho certeza que se você ficar presente para tudo isso que eu te ensinei hoje, já vai melhorar muito essa questão da humilhação aí no seu casamento, tá? E tem uma coisa que eu sei que passa na cabeça de vocês, é você achar assim, Carol, mas o meu casamento tá ruim, eu vou perder meu marido se eu fizer isso, né? Se eu constranger ele assim. Gente, é por isso que os casamentos, eles não conseguem ser restaurados, porque a mulher, ela tem uma autoestima tão baixa, muitas vezes, que ela não consegue fazer esse tipo de coisa porque ela tem muito medo de perder o marido. Só que é justamente o contrário. Inclusive, o primeiro pilar que eu ensino minhas alunas, inclusive a gente está num mês de desafio lá com elas, essa semana elas estão construindo esse pilar, essa semana e a semana que vem, que é o pilar da autoestima verdadeira. Enquanto a mulher não constrói esse valor tão forte por ela não consegue salvar o casamento. Então, esse pilar, ele é fundamental para você conseguir ter esse tipo de posicionamento. É um posicionamento que você não vai ter medo mais de ter, porque agora você se valoriza. E quando você se valoriza, você mostra para o seu marido o seu valor. Então, o seu marido, ele começa a se interessar muito mais por você quando ele percebe que ele não pode mais fazer o que ele quiser, porque você não vai estar nos pés dele. Entende? Então, quando você muda a sua postura diante dessas situações de humilhação, o seu marido olha e fala, ih, tem coisa aí, hein? O que está acontecendo? As minhas alunas, inclusive, essa semana já começaram até a trazer, né, as mudanças que elas estão percebendo no casamento. Porque é o que acontece. Eles falam, ih, não posso mais fazer isso não, senão eu vou perder essa mulher. Então, assim, esse é o primeiro pilar. Eu sei que sozinha, muitas vezes, é difícil. Sozinha, muitas vezes você não consegue ter a força necessária para fazer o que precisa ser feito. Mas eu quero deixar essa sementinha de esperança aqui para você. E além dessa esperança, te dar uma orientação de você sempre estar presente para aprender essas coisas, sabe? Para aprender essas estratégias. Então, se você ainda não segue aqui o canal, segue, @CarolineFlavianoCF, me segue lá no YouTube. Sempre eu posto, sabe, orientação aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai começar a tirar o casamento de vocês aí dessa corda bamba que tá hoje. Tá certo, gente?